Let us turn to Genesis chapter 28, Vamos abrir em Gênesis capítulo 28, verse 10. versículo 10. Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Now this is the verse just for the moment. Esse será o versículo que nós leremos no momento. Now here we find Jacob in relation to Beersheba. Aqui nós encontramos Jacó relacionado a Berseba. We have mentioned that God is God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. E nós já mencionamos que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Now there's one word should be able to link these three generations. E uma palavra, ela liga essas três gerações. Now that word is Beersheba. E essa palavra é Berseba. Now we have given the story about Abraham and also his son Isaac. E nós já relatamos a história a respeito de Abraão e do seu filho Isaque. Now we come to Jacob. E chegamos finalmente a Jacó. Now we start the story of Jacob from chapter 28, verse 10. E essa história nós começamos aqui no capítulo 28, versículo 10 do livro de Gênesis. Now tonight we try to do one experiment. Hoje à noite nós vamos tentar fazer um experimento. Now because there are many story behind Jacob. Pelo fato de haver muitas histórias por detrás da vida de Jacó, Now we would like to go through his life in connection with Beersheba. nós queremos de fato percorrer a sua vida, mas naquilo que está ligado a Berseba. So we will go through many chapters. Então nós passaremos por muitos capítulos. So I'm asking you, try to follow me through the book, E eu through the chapters. te peço que você me acompanhe através desses capítulos. Now we will start from chapter 28 all the way to chapter 46. E nós vamos começar do capítulo 28 até o capítulo 46. Because I discovered sometimes I run too fast. Eu descobri que muitas vezes parece que eu falo muito rápido. I assume that you all know the Bible very well. E eu fico aqui assumindo que todos vocês conhecem a Bíblia muito bem. I realize that many young people to here, Eu creio que tem muitos jovens conosco you really have dessa a vez. desire for the word. E que vocês, jovens, têm muito anseio pela palavra de But Deus. probably just a beginnings with the word. Mas talvez vocês tenham recém começado a ter o contato com a palavra. So maybe you are not familiar with the word. Talvez você não esteja muito familiarizado com toda a So palavra. tonight when we go through the story of Jacob, Então, hoje à noite, ao passarmos pela história de Jacó, now when we touch on something important, I will mention which chapter, roughly which verse. e quando nós tocarmos em algo muito importante, eu vou mencionar aproximadamente qual que era o capítulo e o versículo. And then when we finish the message, you should be able to go back and do the review. E assim, se você anotar, no final da mensagem, você vai poder voltar e rever aquilo que So compartilhamos. then probably you will understand much better. E eu creio que assim você vai entender muito melhor. So for those who are advanced in the Lord, please bear with us. Então, para aqueles que já estão mais avançados no Senhor, por favor, tenham paciência conosco. Now for that reason, we always mention roughly where in the book in Genesis about what kind of story behind Então, it. por isso nós mencionaremos assim bastante por alto aproximadamente qual capítulo e versículo que relatam essas histórias. Now we know that the story here is talking about how Jacob left his home. E nós sabemos que essa história aqui relata de como Jacó fugiu da sua casa. We were told that his brother Esau was a hunter. Nos é dito que o seu irmão Esaú, ele era um caçador. Now Jacob always dwelled in a tent. E Jacó sempre habitava ali numa tenda. He was a very quiet person. Ele era uma pessoa muito quieta. So somehow, he connect with his father's house. De alguma forma, ele estava muito ligado à casa do seu pai. So you can imagine that, where his father stay, he always stay. Então você pode imaginar que onde o seu pai estava, ele também estava. So gradually you can understand that he's a good boy. Então você gradualmente começa a entender que ele era um bom garoto. Under the shadow of a good parent. Sob a sombra e sob a guarda de bons pais. Isaac and Rebekah. Isaac e Rebeca. So you can imagine the story starting from Beersheba. E você começa a perceber que essa história começa aqui em Berseba. Which means that
Jacob has been in Beersheba for some time. Isso significa que Jacó deve ter estado ali em Berseba por algum tempo. But you know, Beersheba with his grandfather was a reality. Então, Berseba, para o seu avô, foi uma realidade. With his father, also reality. E para o seu pai também foi realidade. But with Jacob, somehow it became a tradition. Mas para Jacó, de alguma forma, era uma tradição. He just dwelled where his father dwelt. Ele simplesmente morava onde seu pai morava. He just dwelled where his grandfather dwelt. Ele simplesmente morava onde seu avô havia morado. His grandfather was a godly man. O seu avô era um homem piedoso. The same with his father. A mesma coisa o seu pai. So he always lived under these great two shadows. E ele viveu sob essas duas grandes sombras. He is very familiar with life in Beersheba. Ele realmente conhecia muito bem a vida ali em Berseba. Maybe the life of Beersheba become part of his life. E de alguma forma a vida em Berseba se tornou parte da sua própria But now vida. there is a danger here. Agora há um perigo aqui. You know, with his grandfather, everything was real, everything was living. Para com seu avô, tudo era real, tudo era vivo. But now with him, just it become a terminology. Mas agora para ele, tudo se tornou apenas terminologia. Something who live in Beersheba Alguém que mora em Berseba ought to be very mature, tem que ser muito maduro. a man of depth. Um homem de profundidade. Now, always under tamarisk trees. Sempre sob as tamargueiras. So you understand that. Now, theoretically speaking, as far as we learn from the book, Daquilo que nós aprendemos deste livro. we know Jacob starting from, if we know him well, and you can imagine that in that environment he was brought up. E se nós o conhecemos muito bem, ele cresceu naquele tipo de ambiente. Now, second thing I would like to mention, A segunda coisa que eu quero mencionar. while he left from Beersheba, went to Haran. E ele então saiu de Berseba e foi em direção a Arã. He has to run for his life. Ele teve de fugir para salvar Now, a you própria know very vida. well because his brother is going to kill him. E você sabe muito bem por que foi. Foi porque o seu irmão estava correndo atrás dele para matá-lo. So now you know something have happened. E agora você sabe que algo aconteceu. And you knew it very well, E ele- how it happened. E ele sabe muito bem o que aconteceu. Remember how he tried when his mother heard that his father is going to bless Esau. Então, quando a sua mãe ouviu que o pai de Jacó estava preparado para poder abençoar a Esaú, Because Rebekah loved Jacob. e pelo fato de Rebeca amar tanto a Jacó, So immediately he informed Jacob, imediatamente ela falou com Jacó: do something before his brother. faça algo rapidamente antes do seu irmão. So this way he was able to receive some blessing. E dessa forma Jacó então pôde receber aquela bênção. But you know the story very E well. você conhece a história muito We have no bem. time to go into it. Não podemos entrar nos detalhes. And sometimes we think that now Jacob was really very crooked Jacob. E nós sabemos que Jacó era alguém assim bastante esperto, um espertalhão. But we never realized that. Mas nós nunca poderíamos The imaginar whole show was conducted by his mother. que todo aquele show foi conduzido, dirigido pela própria mãe de Now Jacó. Jacob knew it very well Jacó sabia muito bem. because his brother was Harry. Porque ele sabia muito bem que o irmão dele era muito cabeludo, muito And peludo. Jacob was slippery. E o Jacó era lisinho, escorregadio. So it's easy for Jacob to grasp Esau, not the other way around. Era muito fácil para o Jacó agarrar no pelo do seu irmão, mas o contrário não era possível. That's why it's much easier for Jacob to grab the well than the well grab Jacob. Por isso era muito fácil Jacó agarrar o mundo, e era muito difícil para o mundo agarrar o Jacó. Now Jacob wanted to be number one, Jacó sempre quis ser o número 1. but unfortunately he turned number two. E, infelizmente, ele sempre acabava sendo o número 2. But anyway, he will never let his brother go. Mas, de alguma forma, ele nunca largava o seu irmão. He chased his brother's heel from the very beginning. Ele agarrou no calcanhar do seu irmão desde o ventre da sua mãe. He was never a gentleman. Ele nunca foi assim um gentleman, Now, cavaleiro. there was a funny story. Tem uma história muito engraçada. Now they are twins.
Então, certa vez havia in gêmeos the mother's womb. que estavam ali no ventre da mãe. And when the time arrived, now the twin did not come out. E quando chegou o momento daquela mãe dar à luz, os meninos não nasciam. The story happened in England. Essa história aconteceu lá na Inglaterra. So then, after 60 years, Depois de 60 anos dela em trabalho the de parto, twin was still there, did not come out. e aqueles gêmeos ainda estavam no ventre da mãe e não saíam. But finally, they had to go through operation. Finalmente teve que fazer uma cesariana. Then you find two British gentlemen there. E quando fizeram a cesariana, encontraram dois lords. Now, Ingleses ali dentro. one said, you first. E aí eles viram que um falava assim, você primeiro. The other said, you Aí o outro falou first. assim, não, você primeiro. That's why it took 60 years. Foi por isso que demorou 60 anos. But this never happened to Jacob. Mas com Jacó não tinha a menor chance disso He acontecer. never gentleman. Ele nunca foi um cavaleiro. So, brothers, Então, meus according irmãos, to his nature, de he acordo- was just like that. De acordo com a sua natureza, ele era assim. But you do not know that actually he was inherit everything from his mother. Mas o que você não percebe é que ele herdou tudo aquilo da sua mãe. His mother was a wonderful director for the whole show. E a sua mãe era aquela diretora maravilhosa de todo aquele So show. he said to his mother, "How I'm not hairy like my brother." E ele falou com a mãe dele, eu não sou peludo nem cabeludo como meu irmão. Now you know his mother has a way. Aí você sabe que a mãe dele tinha um jeitinho. So finally, when his father approached Jacob. Então, finalmente, quando Isaac se aproximou de Jacó, Now here's the phrase. aqui está uma frase. The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. The chapter 27, verse 22. Capítulo 27, versículo 22. Now then you know the rest of the story. E aí você conhece o resto da história. Finally, he really got the blessing of his brother. E finalmente ele obtém a bênção que seria do seu irmão. But the end, he has run for his life. Mas como consequência ele teve de fugir para salvar a própria vida. His mother told him that, now you just go to your uncle's place and wait. E a sua mãe disse a ele, volta para casa do seu tio e espera ali. As soon as you know that the wrath of your brother is appeased, Aguarde até que a ira do seu irmão seja apaziguada. I will send someone and call you back. E aí, quando isso acontecer, eu vou enviar alguém para poder te chamar de volta. That news never came. E essa notícia nunca chegou a Jacó. Most likely, before he came back to the home, his mother already was no longer. Provavelmente antes que ele retornasse à sua casa, sua mãe já teria morrido. So think about it. Pense nisso. He is forced to leave his country. Ele foi forçado a sair da sua terra natal. But think about it. Pense nisso. He should dwell in Beersheba. Ele deveria estar habitando em Berseba. Now he has to flee from Beersheba. E agora ele tinha que fugir de Berseba. But one day he will come back. Mas um dia ele retornaria. When he really come back, E quando ele realmente retornasse, Beersheba will become reality. Berseba então se tornaria para ele realidade. So you see, brothers and sisters, Então vocês veem, irmãos e irmãs, because now for him, Beersheba only a name. porque até então Berseba para ele era simplesmente uma teoria. Everything is nominal. Tudo era nominal. He know all the terminology. Ele conhecia todas as He terminologias. know the phrase called unsearchable riches of Christ. Ele conhecia aquela frase, as riquezas insondáveis de Cristo. He know how to be transformed into the image of Christ. Ele conhecia aquela frase, ser transformado à imagem de Cristo. Big words. Palavras e frases Big grandes, term. termos grandiosos. They thought that they already have it. Mas ele achava que já possuía aquelas coisas. My brothers and sisters. Meus irmãos e But if irmãs. you look at what he has done, Mas quando você observa o que ele fez, as suas ações, he is indeed Jacob. ele ainda era Jacó. Isn't that true? His name is Jacob. Não é verdade que o seu nome era Jacó? So you see, my brothers. Então vocês veem, irmãos, For that reason, por essa razão, God said, Deus disse, the evil one has no peace. o maligno, o ímpio não tem paz. So from that time on, Daquele momento em diante, the life of Jacob never was in peace. a vida de Jacó nunca foi uma vida de paz. Now, the disciplining hand of God was with Jacob. A mão disciplinar de Deus então estava sobre Jacó. So now we learn the story. Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. E aí nós vemos que partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã.
Now, brothers, Então, irmãos, he loved his father's house. ele amava a casa de seus He pais, became homeless. mas agora ele se tornou um sem-teto. The first night, A primeira noite, he was not living in a tent with his parents. foi pela primeira vez que ele não estava sob a tenda do seu pai. Brothers, Irmãos, we thought he probably only 20 years old. a gente acha que talvez nessa altura ele só tinha uns We 20 thought anos de idade. probably he was only 30 years old. Talvez no máximo uns 30 anos. To our surprise, Mas para nossa surpresa, he already 77. ele já tinha 77 You just anos. couldn't believe Você não he pode acreditar already 77. que ele já tinha 77 anos de He idade. was still under the shadow of his mother. Estava debaixo da asa da sua mãe. And also, when you reach 77, Então, quando você chega aos 77, everything is settled. Everything is settled. tudo já está estabelecido. Your character is fixed. O seu caráter já You está will never change. concretizado. Você não muda mais. You see, brothers and Vocês sisters. veem, irmãos? And by that time, Mas naquela época, he has to force to leave home. ele foi forçado a fugir de casa. And first night, E a primeira noite, he was under a starry sky. ele estava então sob um céu estrelado. Brothers and sisters, Irmãos e he was irmãs, so tired ele estava tão cansado from Beersheba de sair de all Berseba. the way to a place called Bethel. Ele já havia saído de Berseba até chegar naquele lugar chamado Betel. Of course, later we know that's Bethel. E mais tarde é que sabemos que aquele lugar era Betel. Now, why Bethel, brothers? Por que Betel, irmãos? Because that was where you have a second altar of Abraham. Porque ali foi onde Abraão erigiu o segundo altar. Remember, Lembre-se. yes, he used to live in Beersheba. Sim, verdade, ele habitava em Berseba. But remember, Mas lembre-se, if somehow Abraham, from Dan to Beersheba, se de alguma forma para Abraão foi de Dan até Berseba, he also had to learn from Dan to Beersheba. Jacó também teria de aprender de Dan até Berseba. Remember, Lembre-se. he cannot live by tradition now. Ele não poderia mais viver segundo a tradição. Every life must be fresh in his own experience. Cada luz deveria ser fresca na sua própria experiência. So remember, it's not by accident. Então não é por acidente. From Beersheba, De Berseba, you can imagine he walked a long way. Finally, he reached Bethel. ele caminhou muito até finalmente chegar em Betel. But remember, Lembre-se, no longer at home. ele não mais estava em He casa. was too tired. Ele estava muito cansado. Now, for that reason, he used stone as his pillar. Dessa forma, ele utilizou uma pedra como travesseiro. Now, stone never become your pillar Uma pedra nunca pode ser um travesseiro, unless you are very, very tired. a menos que você esteja muito cansado. So he fall into sleep. Aí ele adormeceu. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. Then he dreamed a dream. E aí ele teve um sonho. He never expected. Ele nunca esperava que isso acontecesse. Because even he's in Beersheba, Que ainda que ele estivesse ali em Berseba, according to his nature, de acordo com a sua própria natureza, God used to say to Jacob Deus costumava dizer a Jacó, in Isaiah chapter 41, em Isaías capítulo 41, thou worm, Jacob. ó vermezinho de Jacó. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Now the worm always lived in a flat land, o vermezinho ele sempre vive no plano. only two-dimensional. Para um vermezinho só há duas dimensões. It is the promise of the Lord that to give everything about the land to Jacob. Foi a promessa do Senhor que ele daria tudo daquela terra a Jacó. So as a worm from one corner to another corner. Então, como um vermezinho, ele ia de um canto até outro canto. Now with the worm, they never know there's a third dimension called heaven. Mas para um vermezinho, ele nunca podia supor que há uma terceira dimensão que é chamada céu. So as long as give me the world, Enquanto você me der o mundo, I will do anything. eu vou fazer qualquer I coisa por will isso. use any method Eu vou usar qualquer método, as long as I reach there. enquanto eu possa alcançar isso. He embraced birthright. Ele se apegou ao direito de His primogenitura, brother despised the birthright. mas o seu irmão desprezou o direito de Now primogenitura. he has a way to get that. Mas ele teve uma maneira de alcançar aquilo. Now his brother is supposed to get some kind of blessing. E o seu irmão deveria receber algum tipo de bênção. He wanted that blessing also Mas ele também queria aquela bênção, with a good intention. com uma boa intenção. But brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, he wanted to use all kind of methods just to get it. ele utilizaria qualquer método, qualquer meio para poder He obter. was a worm, Ele era um verme ugly worm. feio. As long as I can conquer the two-dimensional flat world. Enquanto eu puder, eu vou conquistar esse mundo bidimensional.
But remember, Mas lembre-se, he lived in Beersheba. ele habitava em Berseba. He should know everything about spiritual reality. Ele deveria saber tudo a respeito da realidade espiritual. That's not necessarily true. Mas isso não é necessariamente With Abraham, verdadeiro. yes. No caso de Abraão, sim. With Isaac, yes. Com Isaac também. But with Jacob, Mas no caso de he Jacó, had to learn from the scratch. ele tinha que aprender do zero. So young people, Então, jovens, thank the Lord for your parents. dê graça ao Senhor pelos seus pais. Thank the Lord for your godly grandparents. Dê graça ao Senhor pelos seus avós. You learn everything from them. Porque você aprendeu tudo deles. You even learn the word Beersheba from them. E vocês talvez tenham aprendido a palavra Berseba But deles. Beersheba is theirs, not yours. Mas a Berseba é deles, não é sua. If Beersheba is yours, Se Berseba é sua, now how do you explain your behavior? como você explica o seu comportamento? So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, we are sinners saved by grace. somos pecadores salvos pela You graça. see that? Você vê That's the isso? story of Jacob. Essa é a história de Jacó. He has long lived in Beersheba, Ele viveu por muitos anos em Berseba, but his life never matched with Beersheba. mas a sua vida nunca estava a par de Berseba. So you see, for that reason, now even when he's very tired, Por essa razão, mesmo estando muito cansado, he never expect anything, ele não esperava nada. and then he dreamed a dream. Aí então ele teve aquele sonho. He discovered a heavenly ladder. Ele viu aquela escada que ia em direção ao céu. Now, brother, Então, irmãos, he all familiar with horizontal way. ele estava muito acostumado com o caminho no plano, no horizontal. That's the way you get the whole world. É assim que ele poderia alcançar e ganhar o mundo inteiro. But now, even when he was not prepared, Mas agora, quando ele não menos esperava, God opened his eyes. Deus abre os seus olhos. And in the dream, he saw a heavenly ladder. E em sonho, ele viu aquela escada celestial. There is way called heavenly way. E havia um caminho que é chamado caminho celestial. There is a third dimension. Havia então uma terceira dimensão. Now there is a calling, go call above. Havia um chamamento para o alto. You see, brothers and Vocês sisters? veem, irmãos e irmãs? Now that's the meaning of that dream. Esse é o significado daquele He sonho. was lying down on the flat land. Ele estava deitado numa terra plana, horizontal. He remembered what happened yesterday. He remembered what happened last week. Ele lembrava o que acontecera ontem e na semana anterior. He was only an ugly sinner. Ele era um pecador horroroso, feio. Now he's lying on the ground. Ele estava ali deitado no chão. He thought that, as long as a worm, he should be able to conquer his own land. E ele supõe que, sendo um verme, ele deveria conquistar toda a terra. But now there is a calling. Mas agora há um chamamento. Now, brothers, if you know the story of Jacob, Se você de fato conhecer a história de Jacó, there's a calling from on high. há aquele chamamento do alto. Now, instead of just flat land, Ao invés de simplesmente uma terra horizontal plana, that worm will be transformed aquele verme será transformado from caterpillar to butterfly. de uma lagarta a uma borboleta. And then when butterfly fly in the three-dimensional sky, Mas agora uma borboleta ela pode voar num espaço tridimensional. then he began to understand the heavenly way. Aí ele começou a entender o caminho celestial. So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, that's the lesson Jacob ought to learn from the very beginning. essa era a lição que Jacó deveria aprender lá do princípio. And then, of course, God appeared to him. E é claro que Deus aparece a ele. And remember, Lembre-se, now God spoke to him. Deus falou a ele. Now, if you read what God has spoke to him, Se você lê aquilo que Deus falou a ele, first, God revealed himself. em primeiro lugar, Deus revela-se a si He mesmo. said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac. Now, verse 13. Versículo 13. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. The land on which you lie, I will give to you and your descendants. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. If God is God of Abraham, Se Deus é Deus de Abraão, God ought to appear to Abraham. Deus apareceu a Abraão. If God is God of E Isaac, se Deus é Deus de Isaque, now you see God renewed the same covenant with Isaac. Deus renovou aquela mesma aliança com Isaque. Now, same thing. A mesma coisa. When Jacob was not ready, Quando Jacó menos esperava, but now God is ready to renew the covenant with him. Deus estava disposto a renovar aquela aliança com ele. Even before all the disciplines.
even before all kinds of disciplines. 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 Mesmo antes que ele passasse por todo aquele período de disciplina. You see, after the discipline, Após a disciplina pela qual passou. Jacob will become a butterfly. Então, após aquele período disciplinar, Jacó se transformaria numa borboleta. Then, of course, all the promise come with it. Então, certamente, todas aquelas promessas viriam com ele. No, because this is the this is the promise. Então, pelo fato dessa ser a promessa, This is the covenant with his father and grandfather. e aquela foi a aliança que Deus fizera com seu pai e com seu avô. So God said, I will do exactly the same thing. E Deus disse, eu farei exatamente a mesma coisa. And also your descendants shall be as the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east, to the north and the south. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente. And in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Brothers and sisters, somehow God remind Jacob. De alguma forma, Deus fez com que Jacó se lembrasse God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. que Deus era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Now, based on the covenant, Eles tinham aquela aliança our God gave him a blank check. que Deus deu como se fosse um cheque assinado em branco. God is going to do something not proportional to what he will act later. Na realidade, Deus faria algo que não seria proporcional àquilo que eles fariam. He said, behold, I'm with you, and it will keep you wherever you go, and it will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra. God not only made covenant, Deus não apenas fez uma aliança, God is responsible for everything to be fulfilled. porque Deus, o próprio Deus, Ele somente seria responsável por aquilo ser cumprido. Regardless spiritual condition of Jacob. Independente da condição espiritual de Jacó. So here you find the reaction from Jacob. Então, o que nós vemos essa promessa sendo feita a Jacó. And then we were told that Jacob awoke from his sleep and said, Então, nós vemos aqui que Jacó despertou do seu sono e disse: surely the Lord is in this place. Na verdade, o Senhor está neste lugar. And I did not know it. E eu não sabia. And he was afraid. E temendo disse: As a flesh, of course you ought to be afraid. pelo fato de ele estar na carne, certamente ele teve medo. He said, how awesome is this place. Quão temível é este lugar. This is none other than the house of God. É a casa de Deus, a porta dos céus. And this is the gate of heaven. A porta dos céus. Brothers, Irmãos, the first time. pela primeira vez, Now, first altar is in Shechem. First altar of Abraham was in o Shechem. primeiro altar, ele foi erigido lá em Siquém. Second in Bethel. O segundo em Betel. Now, we only know that Bethel is the house of God. E nós sabemos que Betel é a casa de Deus. But only when we come to the story of Jacob, we know that it's also the gate of heaven. Mas somente ao lermos a história de Jacó, nós aprendemos que de fato é a porta dos céus. Now we understand that. Agora nós entendemos. Why you have to conquer Ai. Porque Ai precisava ser conquistada. From there you enter into the gate of heaven. Então dali você entrava nos portões dos céus. So if this true, if this true, E se isso for verdadeiro, then Shechem represent the heavenly places described in book of letter to Ephesians. então se isso for verdadeiro, Siquém então representa os céus conforme descrito na carta aos When we Efésios. talk about that picture of being seated with Christ in heavenly places, Quando falamos daquele quadro, de estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais. when we also talk about in chapter 6 of Ephesians, the warfare in heavenly E places. quando lemos ali em Efésios, no capítulo 6, a respeito das batalhas, Now, if you go back to book of Joshua, da batalha espiritual, now you know that it's all happened there. e quando você lê isso no livro de Josué, você vai observar que tudo isso aconteceu So ali. that's one aspect. Então esse é um aspecto. But another aspect, Mas um outro aspecto he said, this is none other than the house of God. é a casa de Deus. That's the meaning of Bethel. Esse é o significado de Betel. But somehow, brothers and sisters, Mas de alguma forma, irmãos e irmãs, now Jacob
has some experience a little bit more than Abraham. Jacó experimentou um pouco mais do que Abraão Or I experimentara. would say this. Eu vou dizer da seguinte In maneira: the time of Abraham, he also experienced Bethel. na época de Abraão, ele também experimentou Betel. But now with Jacob, a little bit something more from a different angle. Mas agora com Jacó, ele experimenta algo mais de um ângulo diferente. Don't forget. Não se esqueça, This land, not for Abraham, also for his descendants. porque aquela terra não era apenas para Abraão, mas também para os seus So descendentes. Isaac has some contribution. Então Isaac tinha uma contribuição And Jacob definitely also has some e contribution. Jacó também teria uma contribuição. Now, in this matter of Bethel, Então no tocante a Betel, the emphasis with Jacob is the house of God. a ênfase com Jacó é a casa de Deus. Now you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, later we will discover mais tarde nós the descobriremos experience of Abraham, que a experiência de Abraão, Isaac, de Isaac and Jacob, e de Jacó, they all were in one piece, todas elas formam um só according to same parte, mind, de acordo com a mesma mente, according to the same will of God. de acordo com a mesma vontade de Deus. Now that picture will become very clear later. E esse quadro se tornará muito claro mais tarde. But anyway, brother, De qualquer forma, he irmãos, just become a vagabond. ele simplesmente se tornou um peregrino, He um vagabundo. just become the stranger. Ele se tornou apenas um estrangeiro. Now, my brothers and sisters, Agora, meus irmãos e and irmãs, then he discovered this is none other than the house of God. e ele descobre que ali era nada mais, nada menos do que a casa de Deus. So, my brother, Então, meus then irmãos, he began to vow a vow. Então ele faz um voto. And he rose up very early. E ele, tendo se levantado Jacó cedo, And then we were told he did one thing. nos é dito que ele fez uma coisa, aqui no He versículo 18. took the stone that he had put at his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. Tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Thank the Lord. Graças ao Senhor. In the life of Abraham, Na vida de Abraão, 4 altars. havia 4 altares. In the life of Isaac, Na vida de Isaac, 4 wells. 4 poços. In the life of Jacob, E na vida de Jacó, 4 pillars. 4 colunas. Now, brothers, Agora, irmãos, the last thing you expect from Jacob is the pillar. a última coisa que você esperaria de Jacó seria uma coluna. Because pillar in the Bible always speaks of the characters. Porque uma coluna na Bíblia sempre está relacionada ao caráter. Now you can imagine, Você pode imaginar, Jacob can be anything other than pillar. Jacó poderia ser qualquer coisa, menos um pilar, uma coluna. God will do something impossible. Mas Deus faria algo impossível. With the worm Jacob, Com aquele vermezinho de Jacó, God is going to do the work of transformation. Deus realizaria uma obra de transformação. From that ugly bug or ugly worm, E daquele vermezinho horroroso, you will see the beauty of Israel. você veria a beleza de Israel. That's why God is God of Jacob. É por isso que Deus é o Deus de Jacó. Thank God for that. Graças ao Senhor por isso. Now, last night he put the stone as his pillar. Na noite anterior, ele havia colocado uma pedra por travesseiro. That represents his suffering. E isso representava o seu sofrimento. That represents his roaming in the world. Significava a maneira como ele vagueava pelo mundo. A stranger in the wilderness. Um estrangeiro naquele deserto. Alone, all by himself. Sozinho, completamente só. Brothers, Irmãos, early morning, amanhã cedo, he take that stone, ele tomou aquela pedra and we were told that, and he set it up as a pillar e a colocou por travesseiro. and poured oil upon it. E a pedra que ele usava como travesseiro e derramou óleo, azeite Now, sobre ela. why he did that? Por que ele fez isso? In his vow, he tried to explain it. E no seu voto ele procura explicar. And then he called the name of that place Bethel. E ele chamou aquele lugar de Betel. And then Jacob made a vow. E fez também Jacó um voto. Now, through that vow, you know that he did not know much about God. Então, só ao ler esse voto, você percebe que ele não conhecia muito Deus. God already done everything for him. Deus já havia feito tudo por ele. But from the very beginning, you know, Jacob has some bargaining in his mind. Mas desde o princípio, Jacó já tinha aquele espírito de barganha em si. God said, I will be with you. E Deus já havia dito que eu estaria com ele. And he said, if God will be with me. Então ele fala, se Deus for comigo. And God promised him that it will keep him all his way. E Deus-
You see? Deus já havia prometido que estaria com ele ao longo de todo o caminho. No. Now he said, if God keep me in this way and I'm going. E aí ele diz, se Deus me guardar nessa jornada que empreendo And give me bread to eat and clothing to put on. e me der pão para comer e roupa que me vista, God didn't say that. Deus não disse isso. But now he adds something to that. Aí ele coloca mais um pedacinho ali. Now for God, this all included in his care. Mas, de fato, já estava tudo incluído naquilo que Deus havia But dito. now he won't spell out everything. Mas agora ele vai agora detalhar cada coisa. And so that I come back to my father's house in peace. E ele diz, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Then the Lord shall be my God. Então o Senhor será o meu Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, bargaining. isso é barganha. God has to wait. Deus tinha que esperar. For God did everything for him. Porque Deus já ia fazer tudo para ele. Probably 10 years. Talvez em 10 anos, Probably 20 years. talvez 20 anos. Then the Lord shall be his God. Aí então, Deus seria o Deus dele. Think about it. Pense nisso. Our God had to wait 10 years or 20 years. Deus teria de esperar 10 ou 20 anos. Then Jacob will recognize that the Lord shall be my God. Só então Jacó reconheceria Deus como seu Deus. Do you see that? Vocês veem isso? That's in the mind of Jacob. Isso estava na mente de Jacó. He know a little bit spiritual things. Ele conhecia um pouquinho das coisas espirituais. But his concept is religious concept. Esse conceito, no entanto, era religioso. With every religious person, they will come to the same conclusion. Qualquer pessoa religiosa vai chegar à mesma conclusão. So you see, brothers Então and vocês sisters, veem, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, now God indeed, he know that this is none other than house of God. ele sabia que de fato ali era nada mais, nada menos do que a casa de Deus. Now he know that. Ele sabia Now disso. what is contribution? Qual que era a sua He contribuição? had to wait when God will fulfill everything for him. Then by that time he will say, then the Lord shall be my God. Mas Jacó, ele esperaria que Deus fizesse tudo aquilo primeiro, para depois então ele dizer que Deus era o Deus And dele. then how about that stone? Então, e aquela pedra? This stone which I've set as a pillar shall be God's house. E então, essa pedra que eu estabeleci por colunas será a casa de Deus. He know very well. Ele sabia muito bem That pillar is not for himself. que aquela coluna não era para si mesmo. That pillar is for the God's house. Aquela coluna era para a casa de Deus. So he has some kind of concept. Ele tinha algum conceito. If you have a God's house, Se você tem a casa de of Deus, course you need a pillar. é claro que você precisa de uma coluna. So now he has some contribution. Ele tinha alguma contribuição. When he got up very early, Quando ele acordou muito cedo, now he made that pillar as the pillow become pillars. então, esse trocadilho não sai em português não. Ele pegou aquela pedra e transformou numa coluna. And then he said, all of that you give me, I will surely give a tenth to you. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. But anyway, brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, this is the first pillar in the life of Jacob. esta foi a primeira coluna na vida de Jacó. He met the Lord. Ele se encontrou com o He Senhor. knew something, but he did not know a thing. Ele sabia muito, mas não sabia nada. He vaguely knew the house of God. Ele vagamente sabia a casa de Deus, In que era order a casa de God Deus. to build his house, Para que Deus pudesse edificar a sua casa, it ought to begin with Jacob. deveria iniciar com Jacó. If Jacob can never become pillars, Se Jacó nunca tivesse erigido aquelas colunas, no house of God. não haveria casa de Deus. So you see, brothers, Vocês veem, irmãos? from Jacob, Então, a partir de Jacó, from the house of Jacob, da casa de Jacó, brothers and sisters, Irmãos e you irmãs, have the house of God. aí você obtém a casa But de in Deus. that case, Então, neste caso, Jacob cannot remain the same. Jacó não poderia mais permanecer o mesmo. He has to turn that stone into a pillar. Ele precisava transformar aquela pedra em uma coluna. So from that time, from now on, Então, daquele momento em diante, everything he experienced tudo era experimental. has something to do with that building. Tinha algo a ver com aquele edifício. So remember, this is not pillar, not only talk about character building. Então, quando nós falamos de coluna, falamos
da construção e It's edificação de um caráter. something to do with God's will with His people. Então tem algo a ver com a vontade de Deus para com seu povo. You see, brothers and Vocês sisters? veem, irmãos e irmãs? Now, with Abraham, Para com Abraão, you have the germ, you have the beginning of Jerusalem. você tem o princípio de Jerusalém. With Jacob, you have the beginning of the house of God. E com Jacó você tem um princípio da casa de Deus. Today, when we talk about Israel, Hoje, quando falamos de Israel, we talk about Jerusalem. falamos de Jerusalém. We talk about the house of God in Jerusalem. Falamos a respeito da casa de Deus em Jerusalém. Where they came from? Where do they come from? De onde que eles vieram? From the experience of Abraham Da experiência de Abraão, and also experience of Jacob. da experiência de Jacó. So, brothers, here we ought to learn a very important lesson. Então aqui nós temos que aprender uma lição muito importante. Today we are in New Testament time. Hoje nós estamos na época do We Novo talk a lot Testamento. about house of God. Nós falamos muito da casa de Deus. Brothers, Mas irmãos, according to Proverbs, de acordo com Provérbios, the wisdom will build his house. a sabedoria edificará a sua casa. Now, brothers, Então, irmãos, that house of wisdom, a casa da if sabedoria, you translate into New Testament se language, você traduzir na linguagem do Novo Testamento, Christ will build his own church. Cristo edificará a sua igreja. But remember, Mas when lembre-se, the wisdom built his own house, quando a sabedoria edifica a sua casa, he hew out 7 pillars. ela edifica 7 pilares. So you see, my brothers, Então vocês veem, irmãos, now if you only pick one pillar, se for apenas um pilar, uma coluna, you do not have a feeling of that building. No. se for apenas uma coluna, você não sente aquele prédio muito But bem. if you have 7 pillars, Mas quando você tem 7 colunas, so somehow 3-dimensional thing is there. de alguma forma haverá algo tridimensional ali. Not just foundation. Não apenas a fundação, You also have a superstructure. mas você também tem a superestrutura. So when you think about 7 pillars, Quando você pensa a respeito de 7 pilares, you talk about superstructure. você fala a respeito da superestrutura. Then immediately you can see the house of God. Imediatamente você pode ver a casa de Deus. So my brothers, Então, meus irmãos, for that reason, por essa razão, 7 pillars are most important. Os 7 pilares são muito importantes. But if you go through the whole Bible, Se você ler toda a Bíblia, in New Testament, no Novo Testamento, you will find 3 pillars mentioned. você vai encontrar que há 3 pilares mencionados, há 3 colunas. Peter, Pedro, James, Tiago and John. e João. Now we know 3 pillars. Nós conhecemos esses 3 pilares, as 3 Now how colunas. about altogether 7 pillars? E os 7 pilares, as 7 colunas. And you find the 4 pillars in the life of Jacob. Você vai encontrar 4 colunas na vida de Jacó. Jacob has to learn. Jacó He tinha que had to aprender. start from the first pillar Ele tinha que iniciar com o primeiro pilar, To primeira the coluna, second pillar. até a segunda coluna, to the third pillar até a terceira coluna to the fourth pillar. e até a quarta coluna. Brothers, Irmãos, then from the worm to butterfly. então de um vermezinho se transforma em uma borboleta. From flatline, De, flatline, de um flatline, de um plan plano to the heavenly places. de um plano horizontal até os lugares celestiais. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, that's the design, that's the way with Jacob. então esse é o caminho com Jacó. But this is the first pillar, let us remember. Então vamos lembrar que esse é apenas o primeiro And pilar, a primeira coluna. Bethel for Jacob Betel para Jacó was only a place to visit. era apenas um lugar para ele visitar, Passing by, yes. passar por lá. Wonderful thought. Um pensamento maravilhoso. Gate of heaven, Portão do céu, house of God. casa de Deus. This place is awesome, Esse lugar é impressionante, temível, but the flesh will never stand it. mas a carne nunca pode suportar The isso. house of God for the flesh, only a beautiful theory, that's all. Para a carne, a casa de Deus é apenas uma linda teoria. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Now, thank God for the first pillar. Graças ao Senhor pela primeira coluna. At least the beginning. Foi pelo menos o início. But you still do not see the 3-dimension thing. Mas ainda assim você não consegue ver a dimensão tridimensional. Do you see that? Você vê isso? Because it's only one pillar. Porque foi apenas um pilar. Only when you come have a 4 pillars. Somente quando você tem os 4 pilares. So somehow you can see that whole thing is coming out. Somente assim você vai ver toda aquela coisa sendo edificada. So that story in Genesis. Então isso é em Gênesis. So that's why you need the Exodus. É por isso que você precisa de Êxodo. And that's why you need the New Testament É por isso que você precisa do Novo Testamento. for us to complete the whole structure. Para que nós
possamos então ver toda a estrutura. But the beginning, we talk about the beginning of all the stories. Mas ao falar do início de toda essa história, Jerusalem began with Abraham. Jerusalém teve seu início com Abraão. And the house of God began with Jacob. E a casa de Deus teve seu início com Jacó. That's why God is called the God of Abraham, Isaac, and Jacob. É por isso que o Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. It means God is God of Jerusalem and his house. É por isso que Deus é o Deus de Jerusalém e sua casa. You see, my brothers and sisters. Então vocês veem, meus Now, irmãos e if irmãs, you see the seed of all these wonderful thoughts already embedded in the life of Abraham, Isaac, and Jacob. a semente de todos esses pensamentos maravilhosos já estava ali embutidos em Abraão, Isaac e Jacó. And then we were told that when he reached Abraham, when he reached Bethel, Então nós lemos que quando Abraham ou Jacob? Jacob. Quando Jacó chegou em Betel, Now we know the sun was setting. nós lemos ali que o sol se punha. Then, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, if you read on, se você lê, you know the story of Jacob in Padan Aram. você então conhece bem a história de Jacó ali em Padã Arã. Now it is a wonderful story. É uma história maravilhosa, But we don't have time to go through it. mas não temos tempo de lê-la. But one thing for sure. Mas uma coisa por certo, Next time when we see him, a próxima vez quando o virmos, next time when sunrise, a próxima vez quando o sol estiver nascendo, as if it take 20 years for sun to rise, é como se tivesse demorado 20 anos para que o sol nascesse. for us to see clearly under the sunlight how God has dealt with Jacob for 20 years. Para podermos ver com clareza, debaixo da luz do sol, como Deus de fato havia tratado com Jacó durante aqueles 20 Now anos. we talk about the time almost sunrise. E nos é dito aqui que estava próximo do sol nascer. After 20 years. Após 20 anos. Now you remember that Jacob knew that he cannot stay any longer. E Jacó sabia que não poderia permanecer ali por muito mais tempo. Because he discovered that his father-in-law he discovered that the countenance of Laban is no longer the same. E porque ele havia observado que o semblante de Labão já não era mais o mesmo. And you know the story in that 20 years. Então nós conhecemos bem a história naqueles 20 So anos. finally he said to his people, his own family, Então ele vai, se volta e fala para sua própria família. 4 wives, 4 esposas, 11 children. 11 filhos, There are many cattle. Many muito cattle. gado. God really blessed him. Deus realmente o abençoara. But now Jacob said, that's it. You see? Então é assim. So we were told that Jacob rose and set his son and his wife on camels. On camels. In chapter 31. Capítulo 31, 17, verse 17. 17. Yeah. Capítulo 31, versículo 17. Então se levantou Jacó e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos. And then verse 20. Versículo 20. And Jacob stole away unknown to Laban and the Syrian, in that he did not tell him that he intended to flee. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. So they really run for their life. Então eles fogem. And the Bible said they crossed the river, which means Euphrates. E a Bíblia diz que eles cruzaram o rio, que era o Eufrates. And then come to the eastern side of Jordan River. Então ele chega ao lado oeste do Rio Jordão. Now there you find the mountains of Gilead. Ali ele encontrou as montanhas de Gileade. After 10 days, Após 10 dias, finally his father-in-law has got them. aí o seu sogro finalmente o acha. And then at that time, Naquele momento, and you know the story, você conhece a história, we did not want to go through it. nós não podemos entrar nos detalhes. But of course, his father-in-law blamed him. Why you have to run away? You have to flee away. Aí o seu sogro chama a atenção de Jacó, dizendo: por que você tinha que fugir? Then we come to chapter 31, verse 38. Aí nós chegamos ao versículo 38 do capítulo 30, versículo 38 do Now capítulo that will 31. tell us what happened in that 20 years. Isso agora vai descrever aquilo que aconteceu naqueles 20 anos. He said, "These 20 years have been with you."
20 anos eu estive contigo. Your ewes and your female goats have not miscarried their young, and I have not eaten the rams of your flock. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e eu não comi os carneiros de teu rebanho. That which was torn by beast I did not bring to you. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. I bore the loss of it. Sofri o dano. You required it from my hand, whether stolen by day or stolen by night. Da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. There I was in the day, the drought consumed me, and the frost by night, and my sleep departed from my eyes. De maneira que eu andava, de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. We know how crooked is Jacob. Nós sabemos quão mal era Jacó. Now Jacob really meet his match. Excuse me? Really meet his match. Agora, finalmente Jacó encontrou alguém que era páreo para ele. So then the verse 41. Versículo 41. Thus I have been in your house 20 years. Verse 41. Verse 41, yes. 20 anos permaneci em tua casa. I serve you 14 years for your 2 daughters, 14 anos te servi por tuas 2 filhas. and 6 years for your flock. E 6 anos por teu rebanho. You have changed my wages 10 times. 10 vezes me mudaste o salário. That explains what he had gone through for the 20 years. E isso aqui explica pelo que ele havia passado naqueles 20 anos. Of course, if you go through the detail, you know the full story of Jacob. É claro, se você entrar nos detalhes, você conhecerá toda a vida de Jacó. Then he said, Então ele diz: unless the God of my father, the God of Abraham, the fear of Isaac had been with me, the father of Abraham, so father of Isaac, had been with me, surely now you would have sent me away empty-handed. se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. God has seen my affliction and labor of my hands and rebuked you last night. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. So finally, his father-in-law suggested, Então, finalmente, o seu sogro vai sugerir: how about let us just make a covenant? então vamos fazer uma aliança. You see? Você The vê? same thing. A mesma coisa. And then in verse 45, Então, no versículo 45, so Jacob took a stone and set it up as a pillar. então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. So the second pillar, almost like a graduation ceremony, É exatamente uma segunda coluna, como se fosse uma cerimônia de formatura. for 20 years. Depois de 20 anos. Now the day almost break. E aí o dia já nascia. So finally he informed his brother they are coming. Então, finalmente, ele informa o seu irmão que eles estavam vindo. And then he was told that his brother took 400 of them and tried to greet him. Então, ele ouviu que o seu irmão havia tomado 400 homens para poder se encontrar com ele. And then you know the story. Então, você conhece a história. In a place called Peniel, É no lugar chamado Peniel. he wrestled with God. Ele lutou com Deus. And then we come to the verse 31 of chapter 32. E aí nós chegamos ao versículo 31 do capítulo 32. Now before we read that, Antes de lermos, if you come to chapter 33, se você ler o capítulo 33, Jacob and Esau met finally. finalmente Jacó e Esaú se encontram. But brothers, Mas, irmãos, imagine, imagine, after 20 years, após 20 anos, now Jacob already in the land of Edom, Seir, Jacó... Mount Seir, Ah, Mount Seir. Jacob was there? No, Esau. Esau. Esaú já estava naquela terra de Edom, no Monte Now, Seir. at that time, Esau moved to land of Edom. Porque naquela época, Esaú havia se mudado para a região de Edom, no Monte Seir. If you go to the map, it's between Dead Sea and Red Sea. Se você olhar no mapa, essa região fica entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. So Esau lived there. Então Esaú morava ali. Now God is God of humor. Então Deus é um Deus de humor. Because that mountain range is called Mount Seir. Pelo fato daquela cordilheira ser chamada de Monte Seir. Seir means hairy. Seir significa
peludo, So cabeludo. if you visit land of Edom in Jordan, Se você visitar essa terra de Seir, do Edom hoje, if ali you do stand lado in do a Jordão, high place, se você for para um lugar bem alto, and then you'll find the hairy mountain there. você vai ver a montanha como se elas fossem bem peludas, cabeludas. Now that's one description. Essa é uma descrição. Now second one, A segunda do descrição, you remember how Esau sold his birthright with a bean soup? você se lembra que Esaú vendeu a sua primogenitura com um prato de lentilhas. It's red bean soup. É uma sopa vermelha. That's why Bible said Esau also called Edom. É por isso que Esaú também é chamado de Edom. Edom means red. Edom significa vermelho. So very interesting. If you visit the land of Edom, every sand rock is red. É muito interessante, se você visitar essa região de Edom, você vai ver que aquela rocha, as rochas ali são todas vermelhas. Even the desert is pink. Até mesmo o deserto ele é Now, cor de rosa. even the sea is called Red Sea. E até mesmo o mar é chamado de Mar Vermelho. Now, why called Red Sea? Por que chamar de Mar That Vermelho? Red Sea really reminds you that red bean soup. Porque aquele mar te faz lembrar daquele prato de lentilhas que é vermelho. Because that Red Sea is surrounded by the sand rock. É porque aquele Mar Vermelho está circundado daquele arenito, daquela rocha de arenito, All pink. que é cor de rosa. But more than that, Mais do que isso, there's some kind of bio creature in the Red Sea. há um tipo de biocriatura no Mar Vermelho, Literally give you the color of red in the Red Sea. que literalmente é quem dá a cor de vermelho ao Mar Vermelho. You see that? Vocês percebem? God used the whole land of Edom just to remind us. E Deus deu a terra de Edom para nos fazer lembrar. So Esau settled down there. Então Esaú ele se estabeleceu ali em Edom. So we talk about Transjordan Mountain, E nós falamos das montanhas transjordânicas, starting from the Red Sea, que elas começam ali no Mar Vermelho then Dead Sea, e vão até o Mar then Morto all the way up. e sobem ainda mais. You see, brothers? Então, vocês So veem, irmãos? now Jacob is about to come back to the land. Então Jacó estava para retornar à sua terra. Now his brother traveled north from the south. Então seu irmão estava viajando em direção ao norte, vindo do sul. After 20 years, Após 20 anos, the two brothers met aqueles dois irmãos se encontram. in the ford Jabbok River. Ford of Jabbok. Ali no Val de Jaboque. Now remember, there's a small river, a small brook called Jabbok. Havia aquele riacho ali que era chamado de Jaboque. Now remember, Lembre-se, where after 20 years, após 20 anos, when he saw his brother Jacob, quando Esaú viu seu irmão Jacó, the Bible says, A Bíblia sun diz- was rising. versículo 31 do capítulo 32, nasceu-lhe o sol. And what did you see? E o que você vê? Jacob limped on his hip. E manquejava de uma coxa. He became a cripple. Ele se tornou um aleijado. So after 20 years, Após 20 anos, when his brother Esau saw Jacob again, quando o Esaú viu o seu irmão Jacó novamente, a complete person, era uma pessoa completamente diferente. a crippled one, Ele era um aleijado, who would still walk, que poderia andar, but every step by the grace of God. mas cada passo que dava era pela graça de Deus. After he has been wrestling with God for the whole night. Após ele ter lutado com Deus por uma noite inteira. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, God is very careful. Deus é muito cuidadoso. When he put the soil under everywhere, Quando ele coloca o solo em toda parte, always with some kind of meaning in it. ele sempre tem um significado ali. For example, Por exemplo, if you go to Mount Hermon, se você for ao Monte Hermon, you'll find the rock there is rock of ages. você vai encontrar uma rocha ali que é uma rocha muito antiga, Sometime in Jurassic age. talvez da era Jurássica. So you will say this rock of ages. Aí você vai dizer que essa é a rocha eterna. Why? Por quê? Because it speaks of the cross. Porque fala da cruz. Now, how our Lord on the cross, and this rock has been cleft for us. E como o Senhor na cruz foi como aquela rocha que foi fendida por nós. But very interesting. Mas é muito In the whole interessante. piece of the land, Em toda aquela terra, aside from Mount Hermon, fora do Monte Hermon, only near Peniel, somente ali em Peniel, the soil there, the rock there, a rocha ali, rock of ages. que também é esse tipo de rocha, uma rocha eterna. Mount Hermon speaks of objective word of the Christ
on the cross. Então, o Monte Hermon fala daquela verdade objetiva do Senhor Jesus morrendo na cruz. Peniel speaks of subjective working of the cross in you and in me. Então, Peniel fala da obra subjetiva do Senhor em você e em mim, a obra da Thank cruz. the Lord. Before that, Graças ao Senhor que you antes saw disso, the second pillar. Before that, you saw the second pillar. an- Before that, you saw the second pillar. antes disso você vê a segunda coluna. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the working of the Lord. essa é a obra do Senhor. Now, at least in our eyes, you have two pillars. E agora, diante dos nossos olhos, nós temos essas duas colunas. Now, finally, Finalmente, he suggests to his brother, ele sugere a seu irmão, now because my cattle are very young, pelo fato do meu gado ser muito my jovem, children are also very young. os meus filhos também são muito So novos. we cannot we cannot go in hurry. Nós não podemos caminhar muito Now rapidamente. his brother want to lead them all the way to Seir, to land of Edom. Now his brother want him lead him all the way to land of Edom. To Edom, ok. Edom, yeah. Então seu irmão queria conduzir Jacó até que eles pudessem ir para a terra de Edom. But you know Jacob didn't want to go. Mas nós sabemos que Jacó não queria ir para lá. So he said, why don't you go ahead? E aí Jacó falou assim, por que você não vai na frente? We will do slowly, finally we'll reach Mount Seir. Nós vamos devagarzinho e finalmente nós vamos chegar lá no Monte Seir. But remember, after his brother departed from him, Então lembre-se, logo após o seu irmão ter partido, so he secretly make right turn. secretamente ele vai Then enter, vira à direita. then enter into the land again. E aí ele entra de novo na terra. Then we have the story of Jacob in Shechem. E aí nós lemos a história de Jacó em Siquém. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Exactly same way. da mesma maneira His grandfather que o seu avô entering into the land. que entrou na terra. But brothers, Meus but irmãos. now the discipline work of God is still going on. Mas ainda assim, a mão disciplinar de Deus ainda estava sobre So ele. now you know the story happened in Shechem. E aí você conhece bem a história que aconteceu em Siquém. But then you know the story of his daughter. Então você se lembra da história da sua filha. Now, then how Levi and Simeon try to do the revenge. Então você se lembra como Levi e Simeão tentaram executar aquela vingança. So we come to chapter 34 of verse 30. Então chegamos ao versículo 30 do capítulo 34. Then Jacob said to Simon and Levi, Então disse Jacó a Simeão e a Levi: you have troubled me by making me obnoxious among the inhabitants of the land. Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta Among the terra. Canaanites and the Perizzites, and since I'm few in number, they will gather themselves together against me and kill me. I shall be destroyed, my household and I. Entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. From Dan to Beersheba. De Dan a Berseba. Now Jacob will go exactly same way as his grandfather did. E agora Jacó vai prosseguir no mesmo caminho que seu pai andou, But in seu avô andou. but in Shechem, Mas em Siquém, he learned much more. ele aprendeu muito mais. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, By that time, naquela época, then we come chapter 35, verse 1. aí nós lemos o versículo 1 do capítulo 35. Then God said to Jacob, Disse Deus a Jacó: arise, go up to Bethel and dwell there. levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se, it is God who make an initiative. a iniciativa veio de Deus. Now, after all this happened, Depois disso tudo ter acontecido, God said, arise, go up to Bethel Deus diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. and dwell there. Habita ali. After 20 years, Após 20 anos, now you are qualified to dwell there. agora você é chamado para habitar ali. 20 years ago, 20 anos antes, the house of God is only a beautiful theory. a casa de Deus era apenas uma teoria You do maravilhosa. not know what you are talking about. Você não sabe do que está falando. But now, Mas agora, after you learn so many lessons, após você ter aprendido tantas lições, after two pillars, após aquelas duas colunas, now you are able to go to Bethel você agora pode ir a Betel and dwell there. e habitar ali. Then, brothers, Então, irmãos, when they really reach Bethel, quando realmente eles alcançam Betel, and then we come to verse 9.
Aí chegamos no versículo 9, 35, verse 9. capítulo 35, versículo 9. Then God appeared to Jacob again. Deus aparece a Jacó novamente, Now in Bethel, see? em Betel. Tá When he vendo? came from Padan Aram Vindo Jacó de Padã Arã, and blessed him. And blessed him. And God said to him, outra vez lhe apareceu Deus e o Your abençoou. name is Jacob. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, Your name shall not be called Jacob anymore, já não te chamarás Jacó, but Israel shall be your name. porém Israel será o teu nome. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, after he revisited Bethel, após ter visitado Betel, no longer Jacob. ele não é mais Jacó. Israel means to be priest with God. Israel significa príncipe com Deus. And then verse 11. Então, versículo 11. Also God said to him, Disse-lhe mais, I am God Almighty. eu sou o Deus Todo-Poderoso. Be fruitful and multiply. Ser fecundo e multiplicai-te. A nation and a company of nations shall proceed from you, Uma nação e multidão de nações sairão de ti, and the king shall come from your body. e reis procederão de ti. The land which I gave Abraham and Isaac I give to you, A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, and to your descendants after you I give this land. e depois de ti a tua descendência. So brothers, Então, irmãos, then God went up from him in the place where he talked with him. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Then what happened to Jacob? Foi isso que aconteceu com Verse Jacó. 14. Versículo So 14. Jacob set up a pillar in the place where he talked with him. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Now he learned how to have fellowship. Então agora ele aprendeu como ter comunhão. You see? Vocês So veem? he set up a pillar in the place where he talked with him. Então erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. A pillar of stone. Uma coluna de pedra. He poured out a drink offering on it and he poured oil on it. E derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. 20 years ago, only oil. 20 anos antes, apenas óleo, But azeite. other than oil, the wine. Mas agora, além do óleo, o vinho. That's why it's a drink offering. É por isso que é chamado de uma libação. Not anywhere in Bethel. Não é em qualquer lugar ali em Betel. He set a pillar in the place where he talked with him. Ele erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Now, brothers, Agora, irmãos, this is third pillar. essa é a terceira coluna. Thank the Lord. Graças ao Senhor. You can see how God's hand in Jacob. Você vê então a mão de Deus com And Jacó. God really fashioned him. E Deus realmente o transformou. God really molded him. Deus realmente o moldou. So now we come to the fourth pillar. E aí chegamos à quarta coluna. And then we were told that they journey from Bethel. E nos é dito então que eles tomam aquela jornada de Rachel was Betel. with him. E excuse me? Rachel was with him. A Raquel estava com ele. When they about reached Bethlehem, Quando estavam para chegar em Belém, now Rachel gave him birth to his son. Jacó deu à luz a um filho. But unfortunately, Sorry. Foi Raquel, foi Jacó. but she was in hard labor. E ela estava sentindo as dores de parto. But the midwife said to her, "Do not fear, you will have this son also." Disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Versículo 17. So when Rachel was departing, while he was about departing, Quando Raquel estava para partir, he called his son Benoni, ela deu o nome àquele filho de Benoni, the son of my sorrow. ou seja, o filho da minha tristeza. Now Jacob corrected. Mas Jacó a corrigiu. No, not son Benoni, Não é Benoni, Benjamin, mas Benjamim, mean the son of my right hand. ou seja, o filho da minha mão direita. So we were told that Rachel died and was buried. Assim morreu Raquel e foi sepultada. And verse 20 of the same chapter, Versículo 20. Jacob set a pillar on her grave. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna. That's fourth pillar. Essa é a quarta coluna. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now he was about to reach home of his father. ele estava para chegar à casa do seu pai. By that time, his father no longer lived in Beersheba. Nesse momento, seu pai não mais habitava em Already Berseba. moved from Beersheba to Hebron.
Ele havia se mudado de Berseba para Hebron. So you see, brothers, finally, after 20 years, Então, irmãos, Jacob came back to Hebron. 20 anos depois, Jacó retorna a Hebron. Think about it. Pense nisso. Shechem, Siquém, Bethel, Betel and also Hebron. e também Hebron. He learned all the lessons his grandfather has learned. Ele aprendeu todas aquelas lições que seu avô aprendera. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, remember. lembrem-se, Now, Beersheba for Jacob must be the first-hand experiences. então Berseba tem de ser uma experiência de primeira mão. So now everything is first-hand. Então agora tudo é muito pessoal. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Finally, he met with his father. Finalmente ele vai para a casa do seu pai. And at that time, his son, Joseph, only 6 years old. Naquela época, o seu filho José só tinha 6 anos de idade. So then, if you come to chapter 37 of the Genesis, Então, ao chegar no capítulo 37 de Gênesis, so at that time, Joseph already 17. então, naquele momento, José tinha 17 anos de idade. And we were told that Israel loved Joseph more than all his children. Versículo 3 de 37. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, Because he was the son of his old age. porque era filho da sua velhice. And also he made him a tunic of many colors. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, de Now, muitas cores. now Inglês. later we see his dreams. Então, mais tarde, nós vemos os sonhos. And later we know how his dreams should become true. E mais tarde vemos como os sonhos de José se tornaram realidade. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, then later you know the story of the Joseph and his brethren. aí você mais tarde também conhece a história de José e seus irmãos. And then if you read on, Se você continuar lendo, if you really still follow me, se você ainda está me acompanhando, so now we come to chapter 42. aí você chega no capítulo 42. Now, this time, because his brother has 10 brothers, has to go to Egypt to gather food. Então agora os seus 10 irmãos eles tiveram de ir ao Egito para poder obter o alimento. Joseph immediately recognized his brethren. José imediatamente reconheceu seus irmãos. He loved his brethren. Ele amava os seus irmãos. Definitely, he recognized them. He will, you know, that's him. That's from his nature. Isso era a natureza dele. But if you really love your brothers, Se realmente você ama os seus irmãos, you have to correct your brothers. você tem que corrigir os seus irmãos. So for that reason, Por essa razão, Joseph did not recognize his brethren immediately. José não reconheceu seus irmãos imediatamente, He has a wonderful plan. mas ele tinha um plano maravilhoso. In some way that his brethren's conscience will be kindled. Para que de alguma forma a consciência dos seus irmãos fosse tocada. Finally, they will convict of their own sins before God. De tal forma que posteriormente eles pudessem ser convencidos do seu pecado diante de Yes, he Deus. was betrayed by his brethren. Sim, ele foi traído pelos seus irmãos. But his brethren's deeds ought to be corrected. Mas o pecado dos seus irmãos precisam ser corrigidos. So now you know how Joseph was so wise. Então você observa como José foi tão sábio. Any moment he can reconcile with his brethren. Em qualquer momento ele poderia se reconciliar com seus irmãos. But he waits. Mas ele esperou So then he talked to them. e falou com eles. Now, if you tell me that you are honest people, if you tell me you are honest people, if you are honest people, Se vocês me disserem que são pessoas honestas, all right, just bring your brother with me. então simplesmente traga o seu irmão com você. That youngest brother you talk about. Traz esse irmão mais novo que vocês me falaram. So then, of course, he sent them back. Então José os despede. I Eles will irem no embora. longer see you anymore unless I see that youngest brother. Eu não os verei novamente, a menos que vocês tragam o seu irmãozinho mais novo. Now, brother, you have to remember the fourth pillar. Você tem que se lembrar da quarta coluna. Fourth pillar actually was built on the grave of Rachel. Aquela quarta coluna foi erigida sobre a sepultura de Raquel. Now, remember, among 4 wives, Você se lembra que entre as 4 mulheres, definitely she loved Rachel. definitivamente Jacó When amava Rachel Raquel. is gone, Quando Raquel se foi, at least she should receive the comfort from Joseph. pelo menos ele seria consolado por José. But unfortunately, Joseph being torn apart by the beast. Mas infelizmente, José havia sido despedaçado pelas feras. Now, Joseph is gone. Agora José também se foi. Only Benjamin left.
Só restou Benjamim. So, brothers, Então, irmãos, even Joseph wants to see Benjamin. ainda que José quisesse ver Benjamim, The father will never let Benjamin go. o pai nunca permitiria que Benjamim se You fosse. remember that's fourth pillar. Você se lembra da You quarta remember coluna? how God did something with Jacob. Você se lembra como Deus fizera algo com Jacó? So then he said to his sons, Então ele fala aos seus filhos, chapter 42, verse 38. capítulo 42, versículo He said, 38. my son shall not go down with you, Meu filho não descerá convosco. for his brother is dead, means Joseph, Seu irmão José é morto and he is left alone. e ele ficou só. If any calamity shall befall him along the way in which you go, Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, then you will bring down my gray hair with sorrow to the grave. fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. No matter what, Não importa. he will never let Benjamin go. Ele nunca permitiria que Benjamim fosse. But you know the story. Mas você conhece a história. At the very end, No finalzinho, Jacob has to let the son go. Jacó teve de permitir que o seu filho fosse. You can imagine. Você pode até mesmo After imaginar. Rachel died, Após a morte de Raquel, the moment he only see the back of his son, Benjamin, no momento em que ele viu o seu filho Benjamim, he can experience the stripping hand of God. ele pôde naquele momento experimentar a mão despojadora de Deus. Rachel no more. Não havia mais Raquel, Joseph no more. não havia mais José, But now gone with Benjamin. mas agora ele tinha Benjamim. My brothers, Meus that's irmãos, all part of fourth pillar. tudo isso fazia parte daquela quarta coluna. You can imagine. Você pode até mesmo imaginar. No one touched the tender part of Jacob than Rachel. Ninguém mais pôde tocar tanto o coração de Jacó como Raquel fizera. Joseph and Benjamin, José- just Rachel. José e Benjamim eram como Raquel. Now, brothers, Agora, irmãos, you can imagine this old man você pode agora imaginar que esse homem velho, when he experienced the stripping hand of God, quando ele experimentava a mão despojadora de Deus, like sons of Korah. como os filhos de Coré. Now, Korah in Hebrew means bald head. Coré ou Corá em hebraico significa careca. God has stripped everything. Deus havia despojado de tudo. That's the pillar of God. Essa é a coluna de Deus. But thank God, Mas brothers, graças ao Senhor, irmãos e irmãs, finally, finalmente good news have come. as boas novas chegaram. He saw Benjamin again. Ele viu Benjamim novamente. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, in resurrection, em ressurreição, God returned Benjamin to him. Deus lhe devolveu Benjamim. And then, E então, these brethren told Jacob, aqueles irmãos então falaram com Listen Jacó. carefully. Ouça o que eles dizem. Joseph still alive. José ainda vive. And he's governor over all the land of Egypt. E ele governa sobre todo o Egito. And we were told that E nos é dito o seguinte. Jacob's heart stood still. Verse, please. No, verse 26. Versículo 26 do And they chapter, told him, saying, Joseph is still alive. chapter Chapter 45. 45, capítulo 45, versículo 26. 26. And they told him, saying, Joseph is still alive. E lhe disseram, José ainda vive And he's governor over all the land of Egypt. e é governador de toda a terra do Egito. And Jacob's heart stood still because he did not believe them. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Later, his spirit was revived Mais tarde seu espírito foi vivificado, because he saw the chariots from Egypt. porque ele viu aquelas carruagens vindo do Egito. Then in verse 28, Versículo 28. then Israel said, E disse Israel, it is enough. basta, Joseph, my son, is still alive. ainda vive meu filho José. I will go and see him before I die. Irei e o verei antes que eu morra. Every father say amen. Todos os pais aqui vão dizer amém. So next time when you see
Jacob, it ought to be in Egypt. E a próxima vez então que você vir Jacó, ele já estará no Egito. But when you come to chapter 46, verse 1, Mas não foi isso que aconteceu. Quando você lê o capítulo 46, you versículo 1, discover something happened to Jacob você descobre que algo acontece com Jacó. from the contents of his conversation with God. Então, daquele conteúdo da sua conversa com Deus, Somehow he was gripped with fear. ele de alguma forma foi apertado com aquele temor. And that fear was so heavy, E aquele temor era tão pesado, he couldn't go on anymore. ele não podia prosseguir He mais. had to make a stop somewhere. Ele teve que parar em algum lugar. Normalmente, when he Normalmente, make a decision quando Jacó tomava uma decisão to see Joseph, de ver José, so next time definitely you will meet him in Egypt. no próximo instante você já o veria lá no Egito. No one will change Isaac. No one will change Jacob. Ninguém podia mudar Jacó. That's his way of doing things. Era assim que ele fazia as coisas. He never know how to be led by the Holy Spirit. Ele não sabia ser conduzido pelo Espírito He Santo. never know what is fear. Ele não sabia o que era temor. Only fear he know that he may suffer the loss. O único temor que ele tinha é de sofrer a perda. Now, brothers. Então agora, irmãos, Now he know that he ought to see his son Joseph. ele sabe que gostaria de ver o seu filho, He José. even do not have to pray. Ele nem mesmo precisava orar. He know that must be the will of God. Tinha que ser a vontade de Deus. But my brothers, Mas, meus irmãos, something unusual thing happened. algo incomum aconteceu. The one always follow his own will. Aquele que sempre seguiu seus próprios caminhos, Suddenly he was gripped with fear. de repente ficou com muito medo. What O happened? que aconteceu? Then we knew that he stopped there. Então, de alguma forma, ele parou ali. And then God spoke to him. E aí Deus fala com ele. Jacob, Jacob. Jacó, Jacó. Not just one Jacob. Não apenas Jacó uma vez, Jacob, Jacob. mas Jacó, Jacó. Something unusual. Algo incomum. That only happened to his grandfather. Isso só havia acontecido com seu avô. When his grandfather is about to give his son up, Quando o seu avô estava para poder entregar o seu filho, the heavenly voice say, Abraham, Abraham. aquela voz celestial disse: Abraão, Abraão. My brothers, Meus irmãos, this time, dessa vez Jacob, Jacob. foi Jacó, Jacó. Now through that conversation, Então, por causa dessa conversa, we know that Jacob was gripped with fear. nós sabemos que Jacó foi se apoderado daquele medo, It's possuído de very medo. easy for us to know why he was gripped with fear. E é muito fácil sabermos porque ele foi possuído com aquele medo. One issue is this: Uma questão é a seguinte: whether he should go to Egypt or not. se ele deveria ir ou não ao Egito. With his grandfather going to Egypt was a shame. Porque para o seu avô ter ido ao Egito foi uma vergonha. With his father, God said no to his father. Don't go to Egypt. Para o seu pai, Deus disse não, não vá ao Egito. If wrong with my grandfather. Então foi errado para o meu avô. It is wrong going to Egypt with my father. Foi errado ir para o Egito para o meu pai também. How do I know I will make any mistake? Como é que eu posso saber se também não será errado para mim? So he's afraid. Então ele estava com medo. He may go to Egypt. Ele poderia ir ao Egito He will repeat the same mistake as his grandfather. e poderia então cometer o mesmo erro que seu pai cometera, seu avô But cometera. that's on one area of fear. Mas isso era só um aspecto desse medo. There's another area of fear. Há um outro aspecto do medo. Now, Agora, if I really go to Egypt, se realmente eu for ao Egito, how about God's promise? e o que acontecerá com a How promessa de about Deus? God's covenant with my grandfather? E a aliança de Deus com meu avô? You see, brothers and Então vocês sisters? veem, meus irmãos, First time, pela primeira vez, never before. nunca He antes, always in fear that he may suffer the loss. ele sempre tinha medo de sofrer a perda. But now he's afraid. Mas agora ele teme. If I go to see my son, Se eu for ver o meu filho, if I enjoy my life, se eu for desfrutar a minha vida, and if because of that, por causa disso, how about the land o que acontecerá com a of terra milk and honey? que emana leite e mel? How about the descendants like a sea of shore, like the sand of shore? E aquela seashore? descendência que será como os grãos de areia na praia do mar? My brothers and Meus sisters, irmãos e irmãs, he's afraid ele tinha medo that God may suffer the loss. que Deus sofresse a perda. Now, brothers, Agora, irmãos, where he make one stop? aonde que ele fez aquela parada? Bible said, A Bíblia diz Beersheba. em Berseba. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Now Beersheba become living reality.
Agora Berseba se torna uma realidade If viva. you are going deep, Se você vai se aprofundar, if you're always by the well, se você está sempre junto ao poço, definitely you will hear the still small voice. definitivamente você vai ouvir a voz mansa e suave. That's the consequence of 4 pillars. Essa é a consequência das 4 colunas. So, my brothers Então, and meus sisters, irmãos e irmãs, here you find a mature Jacob. aqui você encontra um Jacó maduro. Now, let us read the context and see whether we are right or not. Vamos ler esse contexto e vermos se estamos certos ou não. Okay, then let's come to verse 1, Versículo 1, chapter 46. capítulo 46. So Israel took his journey with all that he had Partiu, pois, Israel com tudo que possuía and came to Beersheba. e veio a Berseba He made one stop there. e fez uma He's parada not ali. supposed to be stopped. Ninguém imaginaria que ele He pararia was ali. in great hurry to meet his son Ele estava com grande pressa de encontrar com seu filho and offer sacrifice to God of his son, his father Isaac. e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Then God spoke to Israel in the visions of the night Falou Deus a Israel em visões de and noite said, Jacob, Jacob. e disse: Jacó, Jacó. He said, here I am. Ele respondeu: Eis-me aqui. So he said, Então disse: I'm God, the God of your father. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Do not fear to go down to Egypt. Não temas descer para o Egito. Do you understand? Você percebe? Now he Entende? was great to fear Está- if he go to Egypt. Ele estava apoderado de medo de ir para o God Egito. said, do not fear to go down to Egypt. Não temas descer para o Egito. Do you see? Você vê? For I will make of you a great nation there. Porque lá eu farei de ti uma grande nação. Do you see? Você vê isso? Now, because now river, now Delta is most civilized place in this whole world. Porque o delta do Nilo era o lugar mais civilizado de todo mundo da So época. God will keep the descendant of Jacob there. E Deus guardaria os descendentes de Jacó ali. So only few generations they will become the sand of the seashore. Em apenas poucas gerações se tornariam como uma areia da So praia. don't afraid to go there. Não temas That's descer God's para lá. will. Porque essa é a vontade de Deus. It was wrong with your grandfather. Foi errado para seu avô. And it was wrong with your father. Também foi errado para seu But pai. it's right with you. Mas está certo para você. Brother, sister. Irmãos e irmãs, With the wrong person, everything's wrong. para a pessoa errada, tudo está errado. With the right person, everything's right. Mas para a pessoa correta, tudo está certo. After 4 pillars. Após as 4 colunas. Now, my brother, sister. Agora, meus irmãos e irmãs, Now, Jacob learned a wonderful lesson. Jacó aprendeu uma lição maravilhosa. So, brothers, Então, irmãos, Egypt may be world to someone else, Egito pode ser mundo para alguém, but it is not the world to another people. mas é um outro mundo para uma outra pessoa. So, brothers and sisters, Então, it irmãos is e irmãs, God who comfort Jacob. Foi Deus quem consolou a Jacó. Now, do not fear to go down to Egypt, for I will make of you a great nation there. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. So think about it. Então pense nisso. I will go down with you. Eu descerei contigo para o Egito. I will accompany you. Eu vou te acompanhar. Do you see that? Você vê If isso? I'm with you, Se eu estiver com você, every step must be right. todos os passos serão certos. So that's the going down. Isso significa descer. How about coming back? E voltar. And I will surely bring you up again. E te farei tornar a subir certamente. So do you understand, brothers? Então vocês entendem, irmãos? Now you know what kind of fear gripped Jacob. Você sabe que tipo de medo se apoderou de Jacó. It take God to comfort him. Foi necessário que Deus o I consolasse. will also surely bring you up again. Te farei tornar a subir certamente. And Joseph will put his hand on your eyes. A mão de José fechará os teus olhos. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, that's enough. isso é suficiente. Finally, Finalmente, we know that Jacob reached Beersheba. nós veremos que Jacó finalmente chegou a Berseba. Do you see that? Vocês veem In the isso? beginning, No princípio, he came out from Beersheba. ele saiu de Berseba. For many years, Por muitos anos, Beersheba only a tradition. Berseba era apenas tradição para ele. Now, after 4 pillars, Agora, após as 4 colunas, brothers, sisters, irmãos e irmãs, it is a living reality. Berseba era uma realidade viva. Thank the Lord.
Graças ao Senhor. When we come to review the whole story, Quando nós de fato revemos toda essa história, brothers and sisters, irmãos e irmãs, in the last altar, no último altar, remember, lembre-se, and Abraham has given his only begotten son. Abraão entregou o seu filho unigênito. He has walked away, called way to Zion. Ele andou por aquele caminho que é chamado caminho em direção a Sião. The gift he brings is his only begotten son. Então, a dádiva que ele trouxe era o seu filho unigênito. And then, where he offered his son Isaac, Então, onde foi que ele ofereceu o seu filho Isaque? it become the very place of Jerusalem. Esse lugar se tornou o próprio princípio So de Jerusalém. Jerusalem was born in Abraham. Então, Jerusalém nasceu com Abraão. Then all his descendants did exactly the same thing. Então, todos os seus descendentes fizeram exatamente o mesmo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, later, every year, all the descendants of Abraham posteriormente, todos os descendentes de will Abraão go to Jerusalem. retornariam para Jerusalém. And that way is called the way to Zion. E aquele caminho era chamado caminho para And Sião. don't forget, brothers, Não se esqueçam, irmãos. everyone should not be empty-handed. E quem fosse ali não poderia chegar de mãos vazias. Everyone should carry the best produce of the land, Cada um deveria trazer o melhor que a terra produziria. milk and honey. Leite e mel. In other Em words, outras palavras, everyone should bring their Isaac. então, em outras palavras, cada um deveria trazer o seu Isaque. That's the significance, that's the meaning of Jerusalem. Esse é o significado de Jerusalém. That's testimony of Israel. Esse é o testemunho de Israel. So, brothers, Então, irmãos, that's exactly the city with foundation God is building. essa era a cidade com fundamentos que Deus é o He construtor. started with Abraham, Ele começou com Abraão, earthly Jerusalem. até Jerusalém terrena. Finally, heavenly Jerusalem. Finalmente a Jerusalém celestial. Finally, Jerusalem come down from heaven. Finalmente Jerusalém que desce do céu. My brothers and Meus sisters, irmãos e do you irmãs, see that? vocês veem isso. Now, that's the life of Abraham. Essa foi a vida de Abraão. But remember, Mas lembre-se, now when you talk about the house of God, quando você fala a respeito da casa de Deus, now we know always something to do with the house of Jacob. isso tem a ver com a casa de Jacó. Now, because Jacob become the pillars. Pelo fato de Jacó se tornar as colunas. So as if it gives you some kind of skeleton. É como se desse um tipo de esqueleto, de esboço. Now, in the descendants of Abraham, Nos descendentes de Abraão, finally the house of God was being built up. finalmente a casa de Deus foi edificada. And then you discover Então você the descobre, experience of Abraham and Jacob is almost overlapped. é como se a experiência de Abraão e de Jacó elas se sobrepusessem. Because Jerusalem overlapped with the temple of God, Porque house of God. Jerusalém se sobrepõe com a casa de Deus. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e this irmãs, will cover the whole history of Old Testament. Isso então cobre toda a história do Antigo Testamento. But now, Mas agora, Joseph's experience ought to summarize the three people. a experiência de José tem que resumir a história daquelas três patriarcas, Make the link between patriarch and the descendants. que era o elo between, Yeah, the patriarch and the descendants. You see. é o elo entre os patriarcas e os descendentes. So you see, my brothers. Então, vocês veem, That's meus why irmãos, when you come to the book of Joshua, quando você chega ao livro de Josué, it did not end with Joshua. não termina com Josué, It ends with the bones of Joseph. mas conclui com os ossos de José. Now, brothers. Agora, irmãos, Now, if you want to know se você quiser saber how Joseph summarized the other three, como de fato José ele resume a vida dos outros três you patriarcas, don't get the answer in Old Testament. você não vai obter essa resposta no Antigo Testamento, But you get the answer in Gospel of John. mas você vai obter a resposta no Evangelho de João. Now you find the double portion of Joseph, Você encontrará a porção dobrada de José. and you find a Jacob well there. Você encontrará o poço de Jacó ali. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now we never know that the double portion, that part has a well. nós nunca suporíamos que aquela porção dobrada ali havia poço. Only in New Testament. Somente no Novo When Testamento. the one who is greater than Joseph passing by Quando that, aquele que era maior que José passou por aquela região, all of a sudden, de repente, you discover você descobre, our eyes are open. e aí os nossos olhos se abrem. So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, beside that well, ao lado daquele poço, and our Lord talked to Samaritan o woman. nosso Senhor conversou com aquela samaritana. If you drink of this well, Se você beber dessa água, you will thirst again. você terá sede novamente. Why? Por quê? In the Old Testament, everything's shadow.
Porque no Antigo Testamento tudo eram sombras. You see that? Você vê Now, isso? Jerusalem is earthly. Jerusalém é terreno. Temple is O earthly. templo é terreno. Worship is earthly. A adoração é terrena. Now, my brothers and sisters, Agora, meus irmãos e irmãs, remember, lembre-se. everything should become real now. Tudo se deveria tornar real agora. So now only we understand the meaning of New Old Testament Nós somente entenderemos o significado do Antigo if we Testamento come to Gospel of John. se nós lermos o Evangelho de João. So what our Lord said. O que nosso Senhor diz? Now, if you drink the water I give to you, Mas se você beber da água que eu lhe der, that water aquela água will become a well of water spring up to eternity. se tornará um poço de água que jorrará para a eternidade. Now, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, can you believe that? você pode acreditar. Outside Samaritan woman, you have a well. Do lado de fora da mulher samaritana havia um poço. The Lord said, within you, Mas o Senhor disse, dentro de você also something similar. há algo similar, parecido. If you go to deeper, you will get the living water Se there. você se aprofundar, você vai beber a água viva ali. If you drink the water I give to you, E se você beber da água que eu lhe der, the water will be in you. essa água será em The você. life will be in you. A vida estará em In você. chapter 1, No capítulo 1, the life in Him, a vida estava the nele. life in Christ. A vida estava em Cristo. But now the secret is this. Mas agora o segredo é o The seguinte: same life will be in you. a mesma vida estará em você. You see, brothers? Vocês veem, irmãos? Now you have a well inside. Agora você tem um poço dentro de você. Already built when you were created. Que foi criado ali quando que foi construído ali But quando você in foi that criado. well, in that well, Mas naquele poço you will find living water. você encontrará água viva. Now, brothers, Agora, irmãos, now thank God. agora graças a Our Deus, Lord tried to explain everything. o nosso Senhor tenta explicar tudo. Immediately you will make every picture so clear. Imediatamente você verá esse quadro de maneira tão So clara. then, of course, Então é at claro, that time our Lord asked the Samaritan woman to call your husband. e naquele momento o Senhor pede que a mulher samaritana vá chamar o seu marido. Now somehow he touched the nerve of that woman. De alguma forma ele tocou o tendão de Aquiles daquela He mulher. has no husband. Ela não tinha He marido. had 5 husbands. Ela tinha tido 5 maridos. The one, yes, not his her husband. E agora o que ela tinha não era marido dela. So, brothers, Então, meus in irmãos, order to not be embarrassed, para não embaraçá-la, she switched immediately to a very noble subject. para não ficar embaraçada, ela mudou o assunto He talked repentinamente. about religion. Ela começou a falar de religião. Now, brothers, when Agora, you talk irmãos, about religion, it must be very noble. Então, quando você fala de religião, deve ser algo muito So nobre. he discussed with our Lord. Então ela discutiu com o nosso Now Senhor. we worship God in this mountain. Nós adoramos a Deus neste monte, Now you worship God in Jerusalem. mas vocês adoram a Deus em Jerusalém. Now, brothers, Agora, irmãos, they are talking about whether the temple in Jerusalem or whether the temple in Mount Gerizim. então, ou seria, ela está falando se o templo era em Jerusalém ou no Monte de Gerizim. Now, brothers, Então, meus and irmãos, the Lord said, e o Senhor disse, the time shall come, o tempo virá, neither in Jerusalem que não, nem em Jerusalém, nor in Mount Gerizim, nem no Monte de Gerizim, even the true temple mesmo o templo verdadeiro, is nothing but the shadow. o templo não é nada mais do que uma sombra. So you see, my brothers Então and vocês sisters, veem, meus irmãos e now irmãs, our Lord tried to reveal something fantastic. o nosso Senhor estava tentando revelar a ela algo fantástico. That's New Testament. Isso é o Novo Testamento. You see, sometimes we live in Old Testament too long. Algumas vezes nós habitamos muito tempo no Antigo We Testamento. derive many concepts in Old Testament. Nós guardamos aqueles conceitos do Antigo Testamento. So when you talk about the temple, Quando você fala do templo, talk about worship. fala de adoração. Now, my brothers, Agora, irmãos, now the question is this: whether in Jerusalem or in Mount Gerizim. A questão é se é no monte, se é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Now, brothers, Agora, meus the irmãos, Lord said, the time shall come. o Senhor diz, o momento chegou. God is looking for true worshippers. Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, not only those who worship in Mount Gerizim, not true worshippers. não aqueles que adoram no Monte Gerizim, Even in the Old Testament, they worship in the temple in Jerusalem. They were not true worshippers. mesmo aqueles que adoravam o templo lá em Jerusalém, não eram adoradores They verdadeiros. worship God, yes, Eles adoravam a Deus, but only in shadow, never in reality. mas sempre era sombra, nunca realidade. So you see, my Então brothers. vocês veem, meus irmãos, Now, in New Testament, então no Novo Testamento, you discover você descobre, you ought to be in reality. você tem que fazer isso em realidade. So then, what is the reality? Então qual é a realidade? God is looking for the true worshiper. Deus busca o verdadeiro adorador. If you enter into the temple in Jerusalem, it's still not true worshiper. Se você entrar no templo em Jerusalém,
ainda não é o verdadeiro And the adorador. Lord will teach us E o Senhor vai nos in ensinar what way we will become true de que worshippers. maneira nós podemos nos tornar verdadeiros adoradores. So what the Lord O said, que o Senhor diz? you ought to worship God in spirit and in truth. Então, vocês têm que adorar ao Pai em espírito e verdade. Why? Por quê? God is spirit. Porque Deus é espírito. Now, brothers, Então, irmãos, when we worship, we ought to worship in spirit. então quando nós adoramos, temos que adorar em Now, espírito. what is spirit? O que é o espírito? The spirit is that well being built in you. O espírito é aquele poço que foi criado em você. When you receive Christ as your Savior, Quando você recebe Cristo como seu the Salvador, living water already enter into it. então a água viva então entra em você. Now you worship Him in spirit. Você o adora em espírito. Now, where you worship? Aonde você adora? In the temple of God. In the temple of God. No templo de In Deus, the house of na God. casa de Deus. So, brothers, Então, irmãos, now the very Spirit, o próprio espírito, which like a well, que é como um poço, because you worship, porque você adora. so that is house of God. Então ali é a casa de Deus porque In você the New adora. Testament, No Novo Testamento, brothers and sisters, irmãos e when irmãs, you go to the very depth of your being, quando você vai para o mais profundo do seu ser, you worship God in spirit. você adora Deus em espírito ali. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, here you find the temple. ali você Here you encontra o find the templo. house. Ali você encontra a casa. Remember, Lembre-se, if you go to the Old se Testament, você for ao Antigo when you Testamento, come to the house, to the temple and worship, quando você vai ao templo para adorar, now you will first the altar, você vai primeiro para o altar, then holy place, depois para o lugar santo, then holy of holy. depois santo dos This is santos. a wonderful picture. É um quadro maravilhoso. But remember, Mas lembre-se, these are only half of the pictures. isso é apenas parte do quadro. You know, sometimes every time we think of temple, Toda vez que pensamos no templo, we always think in that way. a gente sempre pensa dessa forma. But very interesting. Mas é muito interessante. You remember in chapter 7 of Gospel of John, Você se lembra ali no capítulo 7 do Evangelho de João? last day of Tabernacles. Que foi o último dia da festa dos tabernáculos. And then our Lord said, Então nosso Senhor diz: anyone who are thirsting should come quem and tiver sede, venha a mim. there is a reason for that. Há uma razão para isso. Why our Lord is addressing to some people who are hungry, who are thirsty? Porque o Senhor Jesus estava falando com pessoas que estavam com Because sede. this was the last day of Tabernacle. Porque esse era o último dia da festa dos So tabernáculos. next day they will say goodbye to everybody. Porque no dia seguinte todos se despediriam. So they have to wait for another year to come back again. Eles deveriam esperar por mais um ano para But retornar. on that day, you know what they are doing? Então o que eles faziam naquele dia? Everybody will march on with the leading of the priest to the pool of Siloam. Todas as pessoas marchariam em direção ao tanque de Siloé, seguindo o sumo And sacerdote. then they carry the water and pour on the altar. Então eles pegariam aquela água e derramariam sobre o altar. Now, why they are doing that? Quando que eles faziam isso? Because they know very well. Porque eles sabiam muito bem. If they are waiting for Messiah to come, Se eles de fato aguardavam que o Messias how do viesse, you know one day Messiah will come? como eles saberiam que um dia o Messias teria When vindo? Messiah come, temple is no longer the same temple. Porque quando o Messias viesse, o templo não seria mais o mesmo. If Messiah really come, Se o Messias realmente viesse, then you will find living water under the threshold. eles veriam então a água viva saindo debaixo do And limiar then das you portas. find the living water is from the very throne. E veriam a água saindo do próprio trono. Now, when that happens, Então quando isso acontecesse, you know Messiah will come. eles saberiam que o So Messias teria every vindo. year they pour the water. Então a cada ano eles derramariam água. They are waiting for Messiah to come. Porque eles estavam aguardando que o Messias You viesse. see, brothers, Vocês veem, irmãos? now they are about to say goodbye. Então agora eles estavam para se despedir. So they are thirsty. Eles estavam com sede. Then the Lord stood and said, Então o Senhor se levanta e diz: anyone who are thirsty, se alguém tem sede, come to me. venha a mim e beba. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, why our Lord mentioned that? por que o Senhor mencionou isso? One thing's for sure. Uma coisa por certo. Every Jews at that time, Cada judeu naquela época, they knew it very well. eles sabiam muito bem. Because even they have a temple. Porque mesmo tendo o templo, But they know in the holies holy, nothing there. eles sabiam que lá dentro do Santo dos Santos não havia No nada. ark there. Não tinha arca lá. It's just empty. Estava vazio. How do they know? Como é que eles sabiam? Because there was a general called General Pompey. Roman General Pompey. Porque houve aquele general Tito, Pompey. Pompeu. Yeah. Pompeu mesmo. And he just entered into the holies holy just like that. Porque ele entrou no Santo dos Santos daquela forma. He was not killed.
E ele não morreu. So everybody knows that it's empty inside the Holy of Holies. Então todos sabiam que dentro do Santo dos Santos estava vazio. Why? Por quê? Because the whole temple is nothing but a shadow. Porque todo aquele templo nada mais era do que So sombras. now, brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, every feast, então cada vez it que aquela created- festa it created era celebrada, thirst. It created thirst in them. cada festa criava mais sede neles. They wish that if really Messiah has come, E eles aguardavam que o Messias viesse. now, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e the irmãs, situation will be different. e a situação seria diferente. Then you'll find the river of living water from the temple. Então eles veriam rios de água viva saindo do templo. Because of that. Por causa disso. That's why Jesus stood up Foi por isso que o Senhor Jesus se and levantou he said, anyone who thirsty, come to me. e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. And then he said, E ele disse: from the innermost being will flow out the river of living water. do seu interior fluirão rios de água viva. My brothers, Meus irmãos. what he meant is according to Ezekiel 47. O que ele falava estava de acordo com Ezequiel capítulo People 47. expect living water from the temple. As pessoas aguardavam que aquela água saísse do templo. But we are the temple of God. Mas nós somos o templo de From Deus. the innermost being will flow out the river of living water. Do nosso interior fluirão os rios de água viva. So you see, my brothers, Então vocês veem, irmãos, what the New Testament, aqui no Novo Testamento, when you come to the presence of God, quando você chega na presença when de you Deus, worship in truth, quando você adora em verdade, you're already in the well. você já tem um If poço. you're already in the well, Se você já está no poço, you touch the living water. você toca a água viva. So you find the well of living water will spring up to the eternity. Você então verá que esse poço irá jorrar para a eternidade. Then that life will grow. Então a vida And crescerá. finally, river of living water from the very depth of our being. Então se transformarão em rios de água viva que fluirão do nosso interior. From chapter 4 all the way to chapter 7. Do capítulo 4 ao capítulo 7 de João. Chapter 1, Capítulo 1, the life is in him. a vida estava nele. Chapter 4, Capítulo the 4, life is in Samaritan, in you and in me. a vida estava na mulher samaritana, em você e em It's mim. only a well of living É water. apenas um poço de água viva. So, my brothers, Então, meus irmãos, when you come to the temple, quando você chega ao you templo, also come to the river. você chega ao You rio. always come to the source of spring. Você chega à fonte daquela Do you see that? daquela água. And finally, E finalmente, if we further grow, se nós crescermos mais, remember, lembre-se, in chapter 4, no capítulo our 4, Lord was in Shechem. o nosso Senhor estava em Siquém. In chapter 7, No capítulo 7, he already in Jerusalem. ele já estava em And then Jerusalém. he told us, Então ele nos diz, from the innermost being will flow out the river of living water. do seu interior fluirão rios de água viva. So, my brothers, Então, meus irmãos e you irmãs, don't have to wait for the Lord's second coming. você não tem que aguardar a segunda vinda do Senhor. Today, Hoje, when we come to His presence, quando nós chegamos à sua presença, when we come to His house, quando nós chegamos à sua casa, you find that você descobre underneath the throne, que debaixo do trono you find the fountain of life. você encontrará a fonte da vida. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, even this wonderful picture of Jerusalem, não é isso um quadro maravilhoso de Jerusalém? you see the throne of God, Você vê o trono de Deus, but the river of living water from the throne. mas os rios de água viva saem do trono. That's New Testament. Esse é o Novo When you Testamento. come to the presence of God, Quando você chega na presença de Deus, brothers and sisters, irmãos e you irmãs, come to the house. você chega à casa. So now you understand Agora você entende how Joseph experienced, sum up all the experience of Abraham, Isaac, and Jacob. como a experiência de José de fato resume as vidas de Abraão, Isaac e The Jacó. one who is greater than Joseph Mas aquele que é maior do que José will turn all the shadow into reality. irá transformar todas aquelas sombras em realidade. So, my brothers, Então, meus irmãos e for irmãs, that reason, por essa razão, we should be able to conclude our fellowship in the evening. nós podemos concluir nosso compartilhar às noites. If you really go to your Bible, Se você de fato voltar à sua you Bíblia, know that exactly what happened. foi exatamente isso que So aconteceu. finally, let us just read one verse to conclude the whole thing. Finalmente, vamos ler apenas um versículo para concluir tudo. Psalm 36. Salmos 36. Verse 7. Versículo 7. How precious is your loving kindness, O God. Versículo 7. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Therefore, the children of man put their trust under the shadow
of your wings. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Only in Holy of Holy we know your wings. Somente ali no Santo dos Santos é que estão as asas. They are abundantly satisfied with the fullness of your house. Fartam-se da abundância da tua casa. And you give them drink from the river of your pleasure. E na torrente das tuas delícias I tell you, lhes brother. dás de beber. I tell you, brothers, Eu te digo, irmãos e the irmãs, people who live in the Old Testament, they did not understand this verse. aqueles que viveram na época do Antigo Testamento, eles não compreendiam esse versículo. If you enter chapter 4 of Gospel of John, Se você lê o capítulo 4 do Evangelho de João, you appreciate this verse. você vai apreciar esse They are versículo. abundantly satisfied with the fullness of your house, Fartam-se da abundância da tua casa, and you give them drink from the river of your pleasures. e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. You see, from the innermost being flow forth the river of living Do waters. seu interior fluirão rios de água viva. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. Verse 9. Versículo 9. For with you is the fountain of life. Pois em ti está o manancial da vida. In your light we see light. Na tua luz vemos a luz. That is New Testament experience. Essa é a experiência do Novo Testamento. Everything will be done in the Spirit. Tudo acontecerá no Espírito. God is Spirit. Deus é We Espírito. worship God in spirit and in truth. E nós adoramos a Deus em espírito e verdade. There is well already built in you and Já há um poço que foi criado em você e em mim. so there where we experience Beersheba. É ali que nós experimentamos Berseba. Thank the Lord, brothers. Graças ao Senhor, irmãos. Let us consecrate ourselves to the Lord. Que possamos nos consagrar ao Senhor. When you come to His house, Quando você chega à sua you have an casa, altar. você tem um altar. You have worship. Você tem You adoração. have consecration. Você tem consagração. My brothers and sisters. Meus irmãos e irmãs, Not only that. não apenas isso. What you have seen, for with you is the fountain of life. Pois em ti está o manancial da vida. In your light, we see light. E na tua luz, vemos a luz. Let's pray. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, só ao final dessa noite, Senhor, os nossos corações de fato se enchem de alegria e de adoração a Ti, Senhor. Ó Senhor, como Tu és maravilhoso. Nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. E Senhor, o nosso pedido, Senhor, ao Senhor, nesta noite, é que o Senhor opere em nós essa realidade. Senhor, que de fato possamos experimentar em realidade cada uma dessas verdades. Que não sejam apenas teorias, Senhor, mas que elas possam ser experimentadas por cada um de nós. Senhor, para que assim o Teu coração se alegre. Somos gratos ao Senhor, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Amém.